Olá, pessoal! Estamos aqui nessa edição especial, mais uma edição especial do Magic Pod, em collab com o Legado, que é esse projeto novo que está nascendo aí. E hoje temos aqui conosco, quer dizer, primeiro eu sou Carla, CEO da Medconte, para não deixar você esquecer. E temos aqui hoje duas queridas amigas e sócias da Medconte, que vão compartilhar com a gente um pouquinho dessa jornada do que é ser um outlier, do que é ser esse ponto fora da curva, do ponto de vista de empreendedorismo, jornada profissional, jornada como mulher, como mães, como esposas e como elas chegaram aqui. E estamos aqui com Paloma Hirakawa e Diana Albuquerque. Eu vou levar para Paloma para ela se apresentar um pouquinho, porque vocês podem não conhecê-la ainda, mas ela vai estar aqui muito presente com a gente daqui para frente, assim como Diana. Então vamos lá. Pá, conta aí um pouquinho para nossa audiência que está aqui querendo saber um pouquinho mais do que é empreender, do que é essa jornada. Como foi e tem sido para você? Como é que você chegou até aqui? Profundo, né? Mas como você chegou até aqui? Uau, né? Já começamos assim, com muito impacto, né? Carla, primeiro, assim, muito obrigada, né, por me convidar para que eu possa estar aqui. Esse é um projeto que toca, assim, o meu coração, né? Novo para nós aí, falar sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre jornada, num sentido de ter um projeto tão sólido que é o que vocês estão construindo com a Medconte, com o Legado. Então, eu estou, assim, me sentindo muito privilegiada de estar aqui, de verdade. Então, obrigada. Então, eu sou Paloma Hirakawa, eu sou empreendedora há 16 anos. Comecei bem jovem, minha formação é jurídica, né? Eu me formei em direito e desde sempre atuando com vendas, né? Então, eu sou do interior de São Paulo. Saí de São Paulo, de Presidente Epitácio, né? Nasci em Presidente Epitácio, divisa com Mato Grosso do Sul, uma cidade muito pequena, né? Uma cidade que vive do turismo, da agricultura, enfim. De uma família de 12 irmãos, né? 12 irmãos. Uau! Eu sou a 11ª. Então, assim, aos 17 anos, eu decidi vir para São Paulo. Estou há 23 anos em São Paulo e comecei a empreender aos 24 anos. É uma jornada natural de quem olha para aquele momento e fala, preciso sobreviver em São Paulo, né? E depois a gente vai aprofundar um pouquinho nessa história. Mas foi uma história de sobrevivência. O empreendedorismo na minha vida em especial, né? Não foi só uma escolha, dizer eu quero empreender, não foi um plano de negócios, não foi um insight vindo de uma vivência, foi uma necessidade. E por essa necessidade, pelo menos nesses últimos 16 anos, eu acho que eu tenho construído uma jornada assim, de muita consistência, sólida, mudando, né, o escopo dessa jornada, enfrentando os grandes desafios e dificuldades, mas sempre levando, né, esse desejo de transformar, de impactar, através da saúde, através da educação, e é isso que me move estar aqui hoje nessa mesa para poder contar um pouquinho dessa jornada. Então a sua pergunta foi bem profunda, mas basicamente, assim, esses 16 anos têm me transformado como mulher. Eu tenho 2 filhos, né? Então eu tenho o Gustavo e a Gabriela. O Gustavo tem 9 anos, a Gabi tem 4. Então é possível maternar durante essa jornada. Eu sou casada com o Christian, empresário também. Esse é um outro desafio, né? 2 dentro de uma casa como empreendedor. Que bacana, tem o mesmo, vive a mesma dinâmica, mas ao mesmo tempo, né? Existe a mesma inconstância, né? Vamos dizer assim. Então a gente tá nesse equilíbrio, que eu digo que não é o equilíbrio, é o caminho do meio que eu tenho buscado, tem dado certo, né? Então esse papo aqui vai render bastante coisa. Agora, Di, conta aí um pouquinho. Quem que é Diana? Pronto, já começamos numa crise existencial aqui. Quem é você? Carla, super obrigada pelo convite em estar aqui. Eu tô super feliz ao lado de 2 feras que eu admiro muito. E aí, quando a gente quer se desenvolver e crescer, a gente se junta com pessoas assim. Então, É isso. a honra é obrigada. minha em estar aqui. Tô super feliz. Quem é a Diana? Bom, eu sou portuguesa. Já Mas tinha cadê o morado no... sotaque? Queres falar comigo em português? Podemos Lê falar isso, também em português. gente. Mas eu vim para o Brasil muito cedo. A primeira vez que eu vim para o Brasil foi em 95. E fiquei até o ano 2000. Meus pais se separaram e voltei para Portugal e fiz vida lá. E aí lá para 2011,
Depois de ter me formado, me formei em Direito também. Duas advogadas aqui, hein? Exato. Eu acabei vindo para o Brasil para passar 1 ano, e aí adivinha, né? 3 semanas depois conheci o meu marido, estamos aqui desde então, desde 2011, com 2 filhos também. Embora eu seja advogada de formação, eu trabalhei só 2 anos na área, eu percebi que de fato, embora eu tivesse escolhido achando que a gente é muito, muito... Eu tinha uma facilidade com decorar, então eu acho que a gente vai escolhendo pelo que a gente acha que a gente é bom. Mas o direito nunca me preencheu. Mas ao mesmo tempo a gente é muito jovem quando a gente tem que escolher Muito. o que a gente quer fazer pro resto da vida, né? Com certeza. Exato. E aí, nessa de, acho que eu sou boa em decorar, acho que eu sou boa na argumentação, a gente vai escolhendo a carreira por isso. E aí, mais tarde, vem os valores que chocam com as nossas decisões tão precoces. Então, eu trabalhei 2 anos na área jurídica, mas logo corrigi a rota para fazer o que eu de fato adoro, que é a parte de desenvolvimento de pessoas. Então, trabalhei com recursos humanos uns belos anos, até que a maternidade, que junto com a pandemia bateu na minha porta. E aí eu fiquei um tempinho, dei uma pausa na minha carreira para cuidar da minha filha. E aí no meio disso tudo, e aí, por isso que eu brinco, né, a questão existencial de quem é a Diana, na minha maternidade, quando a minha filha tinha 1 ano de idade, eu descobri que ela estava com um câncer em último estágio, um câncer super raro, infantil, em último estágio. E aí a gente parou a vida por 2 anos para cuidar da minha filha. Então a Diana, ela é uma advogada com uma veia empreendedora, mãe da Camila, que passou por uma jornada oncológica que graças a Deus teve um final muito feliz. Ela está em remissão já há quase 4 anos. Mãe do Alberto também, mulher do Alberto, que é médico. Então nessas 1000 facetas a gente vai se descobrindo, é muito difícil, a gente não é uma pessoa só e nem se mantém uma pessoa só pro resto da vida, né? E que bom, né, por isso, Graças Diana. a Deus, graças a Deus. Nem a mesma pessoa, né? Porque eu acredito que esses recortes da história de vocês fizeram com que vocês se tornassem várias pessoas e desenvolvessem várias competências que lá atrás vocês sequer imaginavam que precisariam desenvolver. Até porque quando Paloma me fala que eu sou uma advogada, quer dizer, tenho uma formação em direito com uma veia comercial, com uma veia de vendas. A pessoa ouve isso e não consegue entender, né? Porque quem se forma em direito, normalmente, quer ir atrás de um concurso público, né? Exato. Eu não sei se era isso que você procurava um pouquinho. E, ao mesmo tempo, essa trajetória que Diana viveu, eu acho que fez seu mundo sacudir. Então, quem Diana era naquele momento, não é, com certeza, quem Diana é hoje. E o mais legal disso tudo é que dentro das nossas facetas e as nossas experiências vão se encontrando umas com as outras. Então, o que eu vivi com a minha filha, muitas das coisas eu aplico no meu trabalho. Com certeza, isso é. Eu falo assim, né, a vida ela é inconstância, isso é uma frase minha latente, né? Dessa jornada toda de sair de casa com 17 anos e assim, se virar mesmo, né? Eu saí lá de Presidente Epitácio. Você veio sozinha, Paloma? Eu vim sozinha para São Paulo. O que fez você falou assim, eu quero sair daqui, quero tentar uma vida diferente. O que fez você sair do seu conforto, teoricamente, que era um conforto conhecido? Então, não é. Esse é um ponto interessante. Olha, você me fez uma provocação, que é algo que eu raramente levo para os podcasts, para as palestras. Eu uso muito em rodas de conversa. Quem está no meu Instagram, se prestou atenção nos meus textos, sabe que eu já dividi isso, mas eu nunca tratei isso publicamente, né? Eu venho realmente de uma família ribeirinha, né? Que nasceu lá na divisa com Mato Grosso do Sul, meu pai pescava, minha mãe é agricultora mesmo, da lavoura, enfim, criou todo mundo com muita dificuldade. A regra, a premissa número 1 era, fez 17 anos, você não tem mais o que fazer aqui, então ou você vai trabalhar no mercadinho da cidade, ou você, nem colégio particular naquela época, tinha acabado de se estabelecer na cidade. Enfim, eu era uma aluna muito dedicada e naquele momento de escassez plena, você completa 17 anos, você fala assim, eu tenho que ir embora, né? E alguns irmãos meus, porque eu sou de descendência japonesa, pôde ir pro Japão.
Outros foram Os pro Mato Grosso, decassegues. os decassegues, né? Que é você ir viver no Japão, porque lá você vai fazer um pouquinho de dinheiro, ainda jovem, 17, 18 anos. E aí, quem sabe, você decide voltar pro Brasil e abrir o seu mercadinho lá na cidade. Esse é um movimento natural. Eu sempre quis fazer esse movimento ao contrário. Dentro de um cenário de muita escassez, meu irmão trabalhava um dos meus irmãos, né? Ele trabalhava num jornal da cidade e assim, foi me proporcionando alguns momentos de conviver com a sociedade e me levar para conviver com pessoas que tivessem um padrão de vida, que tinham um padrão de vida muito maior do que o meu. Então eu pude ser provocada ali dos 13, 14 anos de ver quem vivia ali na sociedade, porque no interior tem muito disso, né? É o pessoal da sociedade e o pessoal ali que a gente fala periferia, mas nem é uma periferia comparando a São Paulo, é o pessoal do sítio, né? Das chácaras. E aí, eu tive esse despertar dentro de todos os meus irmãos, né? Eu tive esse despertar de falar, eu quero ficar no Brasil, eu vou encarar São Paulo. E São Paulo por quê? Eu tinha uma irmã que casou e estava morando aqui. Aqui não, né? Nós estamos na Praia do Bahia. Forte, na Bahia. Mas em São Paulo. E eu fui viver essa história em São Paulo, mas sem recurso algum mesmo. Foi trabalhando muito. Eu trabalhava, assim, durante a semana numa empresa como recepcionista, numa clínica de estética, em 2001, na Paulista. Saía de lá, ia pro Shopping Frei Caneca fazer vendas numa joalheria, porque eu ganhava um dinheirinho a mais. Final de semana era buffet e etc. E é uma história, assim, né, que a Diana sempre fala isso pra mim, é uma jornada do herói, de você sair de uma situação e ir construindo outra com muita dificuldade, morando de favor, morei em pensão, até conseguir morar em república, que era o mais comum de um estudante. Fui bolsista no Objetivo aqui para fazer, lá em São Paulo, para fazer cursinho. Consegui passar na faculdade do Mackenzie, não consegui pagar, parei. Aí fui para uma outra faculdade que é a FMU. Então, assim, em 5 anos eu vivi uma vida para decidir começar a empreender. Mas essa jornada do herói que a Diana sempre me traz, né? Eu não conseguia explorar, porque eu sempre disse assim, deu certo. A vida deu certo. E ela sempre me traz essa consciência do quão é importante dividir de que é possível, com todas as inconstâncias que a vida te apresenta, que é possível. E até todas as vezes que você conta a sua história, você se descobre mais, né? Mas é isso. E aí, nós somos sócias e a gente vem de realidades muito diferentes, com experiências totalmente diferentes também. E o que eu vejo é que, embora os nossos caminhos tenham sido bem dispares, a gente acabou se juntando aí num momento da vida super legal. A Paloma brinca comigo que eu sou uma otimista tóxica. Eu diria que eu sou uma otimista mais compulsiva. Mas é verdade, tóxica, gente. Isso é novo, hein? Ela falou otimista compulsiva, mas, gente, a Diana é de um otimismo louvável, necessário, inclusive. Energia sempre lá em cima, né? Mas... E o mais engraçado é que eu tinha uma amiga, quando eu trabalhava em uma das empresas, quando eu trabalhei com a RH, que ela dizia, é muito fácil você ser assim tão feliz. Você é feliz porque a sua vida é fácil. Você nasceu em berço de ouro, você conseguiu estudar foi sua realidade, para quem não conhece? Foi, de fato. Eu nasci em Portugal, eu vim para o Brasil, morei na Espanha, onde eu fiz faculdade, eu estudava em escola americana, então... eu falo português, inglês, espanhol, arranho francês. E aí as pessoas olham isso como, nossa, a vida dela foi de fato fácil. Mas todos nós temos as dificuldades à nossa maneira. E aí foi muito engraçado porque durante a jornada da minha filha, quando a gente estava vivendo essa jornada da cura do câncer, e eu digo isso porque eu não falo, o câncer não era dela, né? Então a gente passou por uma jornada de cura. E aí essa minha amiga entrou em contato comigo e ela falou... É impressionante, eu achava que você era feliz porque a vida tinha sido fácil para você, mas você escolhe ser feliz mesmo durante o tratamento da sua filha. E é verdade, a gente não vivia a doença da minha filha, a gente vivia a cura, mas mais do que isso, eu vivia a vida da minha filha como uma mãe e uma filha típicas, vai. E aí a gente vê que
nós não somos as nossas circunstâncias, nós somos como a gente reage frente a essas circunstâncias. E a prova disso é que a gente acabou traçando caminhos muito parecidos, né, já no mundo do empreendedorismo, vindo de backgrounds tão diferentes. Exato. E aí isso é facilmente compreensível quando a gente pega, por exemplo, um pai que é um alcoólatra e teve 2 filhos, por exemplo. Um também é alcoólatra e o outro é abstêmio. E aí, se você perguntar, mas por que você é alcoólatra? Ele vai falar, eu sou alcoólatra porque meu pai era alcoólatra. E você vai perguntar pro outro, por que você não bebe? Ele vai falar, eu não bebo porque meu pai era alcoólatra. Então a gente está falando de 2 situações que são iguais, mas as pessoas resolveram ter atitudes diferentes perante essa situação. E é isso que as define, não as situações em si. E já até complementando, de muito, muito bem colocado, né? Essa questão de o quanto nós usamos as nossas realidades para transformar, para construir, para inovar, para disruptar mesmo situações, né? Hoje a gente tem falado muito sobre propósito, né? Qual é o seu propósito na vida? O que você quer deixar? Qual é o seu legado, né? Já usando aí o que a gente está construindo aqui. E aí, não ter vivido educação e saúde na essência como deveríamos ter, né? Num sistema mais igualitário, faz com que a minha percepção de vida trouxesse, né, esse meu propósito tão grandioso em transformar, através da educação, a saúde, que isso fica latente. Eu olho para o que eu vivi, eu não tive, né, saneamento básico, né, assim, a situação era tão de escassez que eu usei lamparina, nós não tínhamos saneamento básico, eu fui ter televisão com 10 anos de idade, porque eu consegui num programa de televisão, sabe? Então, umas coisas assim que quem vê a minha idade se surpreende absurdo e jamais imagina, né? Hoje, por exemplo, eu digo para Diana, assim, dentro do meu propósito, olho para ela e a Dia, ela tem uma complementariedade. A gente já está junto há mais tempo, né? E agora, nessa nossa nova composição, o olhar da complementariedade. Vamos falar de um propósito macro, mas como a gente atinge esse propósito macro? Somando competências, pessoas que agregam e ajudam a transformar essa jornada com as suas perspectivas de vida. Quando eu trago para Diana, assim, Di, eu não vivi isso lá e agora eu quero impactar assim, aí ela olha e fala, mas olha como isso acontece em tal lugar do país onde eu vivi e a gente pode pensar em trazer isso para o Brasil de uma forma diferente, né? Então, isso é muito rico, você olhar Olha a beleza dessas e histórias. complementar. Porque quando você tem vivências diferentes e a gente vem para uma mesa dessa onde a gente junta essas vivências, a gente consegue falar com pessoas que tiveram também vivências totalmente parecidas, que de alguma forma elas se conectam com a gente. Então eu acho que a gente é muito complementar até nesse sentido, de poder chegar no coração das pessoas que tiveram também histórias de vida totalmente diferentes. Isso aqui não precisa ser uma conversa onde a gente fala para médicos, onde a gente fala para empresários, onde a gente fala para uma dona de casa. Todo mundo vai se enxergando nessas dores. E várias dores, né? Primeiro de tudo, como mulheres. É isso. Porque a gente passa por dores que, felizmente ou infelizmente, os homens não passam ainda nos dias de hoje. E dores que a gente tá falando que não é cólica, tá? É isso. E que dores que eu tenho certeza que você passou na sua realidade e que Diana passou na realidade dela. E aí, falando um pouquinho, até para a gente chegar na trajetória do empreendedorismo, como que foi para você, Paloma, e como que foi depois para você, Diana, essa coisa de se reconhecer, eu sou mulher, eu tenho meu lugar aqui, eu quero fincar o pé e eu quero fazer isso mesmo que o mundo, os homens, talvez a minha família ou o meu parceiro ou parceira tenha dito que não dá certo. Você tem que cuidar da casa, você tem que estudar, você tem que cuidar da família, não é o momento. Vocês já viveram isso? Quer começar, Di? Não, pode começar. Eu vou dizer assim, como eu disse, eu não tive escolhas no sentido de um olhar
um olhar que te limitasse, né? Que me limitasse. Eu saí de casa, meu pai, um oriental extremamente, foi militar, rígido e etc, com toda a disciplina que um oriental tem. E ele simplesmente disse, saiu, não volta, então tem que dar certo lá. Confio em você, te entreguei tudo o meu melhor e é assim que funciona. E quando eu estive quando eu cheguei em São Paulo, né, aquele mundo novo, eu comecei a trabalhar como vendedora, porque a primeira mindset que mudou é: eu não vou conseguir sobreviver aqui se eu só trabalhar num trabalho tradicional, né? Então eu tinha que ser vendedora. Para você vender, você tem que ganhar comissão. Então quanto mais você vende, mais comissão. Então essa coisa da competitividade, e aí eu trago um ponto muito importante. Eu amo esportes. O esporte, desde a infância, me trouxe a um viés da competitividade muito grande. A competitividade sempre, inclusive comigo, que é bom e é ruim, né? Você tem que sempre dosar as coisas. Mas na sua imaturidade, você não dosa, né? E eu sempre, na competitividade, isso eu trouxe para as vendas. Então, eu sempre fui uma vendedora que batia meta, porque eu precisava ter a comissão suficiente para compor minha renda. Com essa loucura, eu fui trabalhar no mercado financeiro, inclusive, naquela época. Foi quando o Lehman Brothers quebrou em 2008. E eu falei, meu Deus, eu não quero mais viver essa emoção. E ali eu já estava, inclusive, num relacionamento duradouro. Já tinha 5 anos. Só que o meu parceiro, ele não tinha opção também. Estávamos no mesmo barco. E ele dizia assim, cara, vai, segue. Eu trabalhava incansavelmente. Eu não tinha tempo para nada, já cursando a graduação. Esses olhares nunca me pegaram. Nunca, nem o julgamento, nem em mesas, né? Essa questão de que hoje eu defendo muito a bandeira da liderança feminina. Eu sou embaixadora hoje da AGETS, que é uma associação que fala sobre o empoderamento, aliás, fala sobre médicos, empreendedorismo médico, mas tem uma cadeira de liderança feminina, porque é necessário trazer essa pauta. Mas eu me fechei, eu me blindei, sabe, Carla, a vida inteira sobre esse olhar. E eu tinha clareza que eu seria mãe. Depois que eu me formasse, eu ia me formar com 26 anos, eu abri empresa 1 ano antes de me formar, por força da necessidade, através de networking. Eu não tinha dinheiro para abrir a empresa, eu chamei um médico, falei, venha ser meu responsável técnico, eu vou trazer cliente para você. Essa era a única certeza que eu tinha. Me ensino o que é saúde ocupacional, que eu comecei como uma empresa de saúde ocupacional, e eu vendo, você é responsável técnico, e eu atendia via rede credenciada. Então, assim, foi tudo muito pela necessidade, essa construção. Eu me blindei de olhares, de críticas e etc. É uma habilidade que eu tenho até hoje, diante do estresse, eu realmente foco, qualquer dor não me paralisa, eu continuo. Então, isso é uma coisa que fez com que eu continuasse caminhando, e a maternidade sempre foi uma certeza. Eu não sabia como isso ia acontecer, né? E eu tinha clareza que após a formatura, né, com 26 anos, 2 anos depois eu seria mãe. Ocorre que a vida é inconstância e ela não é uma planilha. Então eu só engravidei aos 30, né? Então, Isso quantos anos depois? eu fui uma mãe tentante por 3 anos. Então, lidar, inclusive, com a frustração de não ter dado certo na minha planilha foi muito desafiador. E aí foi onde eu descobri a minha primeira vulnerabilidade. Eu não estou blindada de tudo que eu achava que era possível. Porque tem coisa que você não domina. Não engravidar aos 28 anos, por exemplo, foi uma delas. Engravidei aos 30 para 31. Então, Que parece pouco, mas quando todo mês você fala, Nossa. não é desta vez, gente, são 24 meses de frustração. Exato. É muita coisa. Exato, frustração, essa é a palavra. Então, essa vulnerabilidade, essa frustração diante dessa jornada para empreender, eu trabalho muito, mas eu serei mãe. Então, você ter algumas clarezas do qual é o próximo passo me ajudou demais a continuar. E é curioso você falar isso, que você foi mãe tentante dos 28 aos 31. 31, e que aquilo não estava na tua planilha. E aí, falando de paralelos, de histórias que se encontram, eu fui uma mãe não tentante aos 28. 28? A beleza da vida. É isso. Na minha planilha, eu seria mãe com 36, né? Então, eu estava numa situação que não vou empreender, porque jamais aquilo estava na minha perspectiva. A gente já falou sobre isso aqui antes. Mas vim de uma família que tinha como referência uma empreendedora que não foi ensinada coisas básicas sobre como empreender, coisas que você falou agora de networking. Cara, é possível ter networking, mesmo você sendo uma eu presa. Exato. E como isso pode alavancar e fazer seu negócio crescer.
Então eu trabalhava numa multinacional, meu objetivo era ser sócia, né? Era trabalhar pra caramba e eu tava naquele caminho. Tecnicamente eu era muito boa, tava sendo promovida, pai, pau, grávida. Engravidou. É isso. Então, na minha planilha, aquilo, o maior amor da minha vida é o meu filho. Não tem, é, não tem nada na vida que eu tenha experimentado de plenitude, de amor, como o que eu sinto por ele. Mas não estava no meu plano. E aquilo desestabilizou total. Eu imagino. E a partir dele que o empreendedorismo veio. Olha Então, só. a necessidade fez com que um projeto nascesse. Não necessidade por dinheiro, Sim. que foi a que você viveu. Não que eu tenha nascido em berço de ouro, mas também nunca me faltou nada. Eu tive acesso a muita coisa, uma educação boa, aqui no Brasil. Mas eu queria alcançar também mais outros planos, assim, outro patamar. Eu queria Perfeito. e muito mais do profissional. O profissional, aquela coisa de ser A referência em gente alguma coisa gosta, né, de trabalhar, tecnicamente. A gente né, E tem uma gosta. coisa Carla? muito doida. Doida, eu vou chamar de doida porque às vezes empreender não é lógico. Mas quando a gente empreende, a gente começa com uma dor que a gente quer resolver e logo a gente vê que essa dor não é o suficiente. A gente não quer só resolver uma dor, um commodity. A gente não quer só ajudar numa contabilidade ou oferecer consultórios aos profissionais de saúde. A gente quer, de fato, deixar um legado. A nossa vida é finita. E a gente tem aquela coisa como empreendedor de deixar um pouco mais além. Tipo, e quando a minha vida acabar, será que o que eu plantei permanece? E aí é quando você começa a criar um movimento. Então eu acho que o empreendedor, que às vezes ele é um acaso, mas nunca é, né? Tá sempre na nossa essência, mas vamos acreditar que muitas vezes a gente acha que cai lá por acaso. Mas ele tem uma inquietude dentro dele que vai além de resolver um problema concreto. Então, no seu caso, inspirar mulheres. No seu caso, foi enfim, o ir além. Você tem essa coisa muito de querer ajudar os outros, você é extremamente prestativa. E às vezes o que você fazia não era o suficiente. Então, o empreender, muitas vezes, ele não tem muita lógica, no sentido de, às vezes, as coisas vão muito bem. Muitas vezes vão muito mal. E a gente fala pouco sobre esse momento. E não é lógico empreender. Porque se a gente fosse pensar pela lógica, a Com gente não iria certeza. empreender. Exato. Porque é muito incerto, né? E pra gente que é mãe, esposa, pra gente que é mulher, que tem esse lugar diferente no mundo ainda, o empreender coloca a gente ainda mais à prova. Né? Então, e como que foi Com para você, certeza. Di, essa coisa do empreender ou de ter que lidar com a situação de ser mulher num mundo em que você tomou decisões em que não era o esperado para você? Você viveu isso? A minha. Eu venho também de uma família. O meu pai é empresário. E minha mãe era dona de casa. Então, eu sempre tive essa referência de querer ser a dona de casa, a mãe presente o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, eu tinha a minha inquietude de querer fazer algo, de fato, que me alimentasse, mas alimentasse o outro também. E, obviamente, quando eu escolhi direito, e ao final eu descobri que não era aquilo que eu queria, essa foi a primeira pressão. Não, mas tanto tempo dedicado, tantos anos de estudo, fiz curso fora, foi caro. Enfim, você começa a ter uma pressão que às vezes é até interna, de que não, eu tenho que seguir a rota que eu já comecei. Será que eu não estou desistindo rápido demais? Será que eu estou desistindo na primeira dificuldade? Então, tudo isso são reflexões que vão acontecendo. Fui muito feliz quando eu decidi abandonar essas minhas crenças e seguir no mundo do RH, né, da parte de desenvolvimento de pessoas, porque isso também significava começar mais de baixo. Então, quando você já tinha alcançado um certo patamar no jurídico e começa de novo, isso também te dá uma certa insegurança. Mas então, superada essa insegurança, fui muito feliz durante os anos que eu trabalhei como RH. E aí a ideia de empreender, ela surgiu 2 meses antes de eu saber que a minha filha estava com câncer. Então, a jornada da Clina... Posso falar por Clina? Pode. Então, tá bom. A jornada da Clina começou com uma dor do meu marido, que é médico.
e ele estava com muita dificuldade de encontrar um consultório. Na verdade, ele queria trabalhar em 2 cidades, só que início de carreira, ele falou, como é que eu vou bancar 2 consultórios? Isso é muito caro. E existe um mercado muito informal dentro do mundo dos profissionais de saúde, que você subloca para um amigo, por um valor que nem sempre é lógico, mas tem que ser aquele dia fixo na semana. E aí, o meu marido falou, cara, não existe um lugar que eu possa ter uma liberdade de alugar quando eu quiser? E a gente falou, não tem, mas a gente cria. Então, foi aí que começou a nossa jornada do empreendedorismo, ouvindo essa dor e querendo resolver de novo. Não só a parte de alugar consultórios, né? Não só ser uma plataforma totalmente asset-light, que conecta profissionais de saúde a consultórios, mas resolver algumas dores. A do profissional de saúde, que não tinha consultório ou queria atender em mais de um lugar, a do dono de consultório, que tinha um espaço ocioso que podia ser rentabilizado, e também a dor da sociedade como um todo, porque você começa a dar mais acesso aos médicos, não é só o profissional, o paciente que vai até um profissional de saúde, o profissional de saúde também pode procurar um lugar onde ele saiba que tem mais demanda. Então, foi no intuito de resolver todas essas dores que a gente começou essa jornada do empreendedorismo. 2 meses depois eu tive que estancar esse momento na minha vida. A Clina seguiu tendo a sua vida, mas para cuidar de fato da minha filha, não me arrependo nem um minuto e viveria tudo de novo, porque é isso, a vida é esse jogo de luz e sombra, a gente espera, planeja e não acontece, mas tudo que eu vivi dentro da jornada de cura da minha filha me serviu muito para o mundo do empreendedorismo também, muito para valorizar o que de fato é importante, para abrir minha percepção sobre assuntos da vida, que a gente jamais tinha imaginado, o equilibrar pratos, o ser mãe, a culpa, tudo isso. E me serviu também para o momento em que minha filha estava curada. E aí, agora minha filha está curada. Quem é a Diana? Você sentiu um vazio do tipo assim, o que eu faço agora? Eu não tive tempo de sentir esse vazio, Carla. Por que será? Por quê? Porque quando a gente fez o tratamento todo, eu mantinha esse meu alto astral e esse meu lado muito positivo. As pessoas até me perguntavam, mas como você consegue ser feliz vivendo tudo isso? Eu falava, o diagnóstico da minha filha não foi uma sentença, pelo contrário, ele foi a chance de cura da minha filha. Então, a minha filha estava morrendo, de fato, até o dia do diagnóstico. A partir dali, a gente consegue fazer alguma coisa. E aí, embora as Eu disse que tinha que ter aqui, ó. Embora as estatísticas desse tipo de câncer fossem horrorosas, porque eram horrorosas, eu tinha obrigação de me agarrar a isso. Porque, embora... Se o médico falasse para você assim, olha, Carla, o seu filho tem 10% de chance de viver. Para você, ele tem que ser 100%. Como é que você vai colocar... Em que estatística você vai colocar seu filho? Na boa ou na ruim? Então, eu não tinha uma opção. Eu resolvi seguir pela estatística boa. Então, as pessoas falavam, não, ela realmente está muito bem durante todo esse tratamento, porque, de fato, eu não estava vivendo a doença da minha filha, eu estava vivendo a cura. Isso era uma coisa de dentro para fora, não era superficial. Mas as pessoas falavam, quando acabar tudo isso, você vai ter uma ressaca. É o que eu imagino, né? Assim, é o que a gente vê muito acontecendo. Como se a pessoa estivesse se blindando, né? Quem enxerga de fora é como se ela estivesse se blindando para se manter forte e por aí vai. Mas daí? Existem algumas técnicas pra gente ir se blindando. E eu fui descobrindo essas técnicas ao longo do caminho. Dentro dessa jornada da minha filha, que parecia não ter fim, foram mais de 100 quimioterapias, foi cirurgia, foi transplante de medula, foi radioterapia, foi imunoterapia. Foram muitas internações, muitas dores. Vezes que ela ficou desacordada dias e dias, que eu não sabia se ela ia voltar. Então, tudo isso aconteceu. Mas acho que quando a gente vê um problema numa dimensão dessas, e a gente começa a olhar e ver que está paralisando, isso não é bom, né? Quando a gente tem um problema, principalmente desse nível que eu tive, a gente vive um luto. E o luto tem algumas fases. Então, o luto começa com a fase da negação, depois vem a fase da revolta, depois vem a fase da barganha, onde você tenta entender melhor, depois vem a aceitação. Quando a gente vive uma jornada dessas, a gente não tem tempo de fazer esse luto. Então, a gente aprende a processar as coisas um pouquinho mais rápido. E uma das minhas... Um dos meus métodos foi dividir o problema em etapas. Então... se eu soubesse lá no início
que a minha filha ia passar por tudo isso, eu teria me desesperado. Então eu fui dividindo o processo em etapas. Então agora eu vou fazer um ciclo de quimioterapia, daqui a pouco a gente vai fazer uma ressonância para ver se tá melhor, depois a gente vai fazer outra quimioterapia, e aí a gente foi seguindo em caminhos pequenos. Porque quando a gente não consegue enxergar o fim do túnel, isso pode ser muito overwhelming, muito... Assim, sobrecarrega você, né? Exato. Te sobrepõe. Quando a gente divide o problema em processos menores e a gente consegue enxergar o fim desse processo, se torna mais tangível. Então, isso te dá uma certa força. E aí, acontece que ao final do tratamento da minha filha, faltando exatos 9 meses para acabar o tratamento da minha filha, eu engravidei sem querer do meu segundo filho. Exatos 9 meses. Antes de acabar o tratamento. Quando eu me desesperei, Que obviamente, eu falei, eu nem tinha certeza se eu queria ser mãe de novo, porque eu não sei o que levou a minha filha a ter um câncer. Então, eu não queria passar por uma experiência dessas. Eu tava muito satisfeita na maternidade, de novo, eu Olha viveria isso aqui, tudo. gente, 9 meses. Mas eu levei um choque quando eu descobri que eu tava grávida. E quando eu fui ver a data prevista de parto era 15 de julho e a minha filha ia tomar a última gota de remédio no dia 15 de julho. Então foi virar de uma página que eu não tive tempo para ter ressaca. Então, quando você me pergunta, mas teve algum momento que você parou? Não, eu não parei. Isso é bom e ruim. Porque quando a gente vai no automático, a vida, às vezes, a gente vai levando, priorizando outras coisas, pondo todo mundo na sua frente. Exato. Porque isso é um problema também das pessoas muito objetivas. Vamos fazendo. Sou eu, sabia? E em que momento você para refletir sobre a sua vida? Então, se você não tem esses momentos de respiro, muitas vezes você se perde da sua essência. E aí, isso sim aconteceu comigo. O meu filho já estava um pouquinho maior, já tinha uns 9 meses. Eu falei, tá, e agora? Então, minha filha já tá bem, já tá um tempo em remissão. O meu filho tem 9 meses. Eu amo ser mãe, amo ser mulher, amo ser dona de casa, gosto de cozinhar. Mas isso não vai me preencher. Eu tinha certeza que isso não ia me preencher. E então, a gente começa a tentar fazer essas autorreflexões. E aí, acabei voltando para a Clina, que era esse projeto que a gente tinha idealizado. Ela foi literalmente raptada, né, pela Clina, porque a ideia não era ela entrar tão de cabeça assim, né? Aí entrou a Paloma. Ela não foi uma terceira gravidez, mas existiu uma busca. E a gente entrou no mesmo dia na empresa. E eu tinha entrado para dar uma ajuda no financeiro. E aí também é um pouco do empreendedor. Vocês veem que tá na veia. Do financeiro, eu comecei a ver que algumas coisas na operação não estavam legais, no jurídico, no marketing. E aí a gente começa a abraçar tudo. E quando eu vi, eu estava imersa já na Clina o tempo inteiro, não dando uma ajudinha no financeiro. E com esse avião que veio me complementando também, e a gente conseguiu fazer um ótimo trabalho, né, Paloma? Foi uma jornada, assim, primeiro, né, de deixar aqui, gente, minha admiração absoluta por essa história que ela acaba de contar, né? É uma história linda que acho que merece um podcast. Eu sempre falo isso pra Dia, ela tem que se posicionar levando essa mensagem, porque eu acompanhei essa jornada. Eu tô em contato com a família da Diana já desde 2017, então são alguns anos conhecendo, né? E eu pude acompanhar um pouquinho dessa jornada. Então, assim, não tem como não dizer que ela tem que trazer voz e ecoar essa história, tá? Porque realmente sensibiliza. Só que trazendo para nossa mesa, né, que vem falar dessa mulher, desse empreendedorismo, essa analogia que ela traz dessa vida para nós, quando ela fala que ela fraciona, né, as etapas, o empreendedorismo é literalmente isso, é a gente ir fracionando os desafios e as dificuldades e o próximo nível. Quando eu falo que a gente fica muito focado a gente tem clareza, eu quero chegar ali. Você não sabe o como. Você não sabe o como. A gente falou um pouquinho antes de começar aqui, né? Muitas pessoas estudam tanto, e elas querem tanto e têm capacidade para fazer algo tão grandioso pelo mundo, mas elas não conseguem dar o primeiro passo. E quando dão o primeiro passo, por que a estatística das empresas que quebram nos 2 primeiros anos é gigantesca? Porque ela realmente não sabe o como dar o segundo passo. E ela acha que tem que fazer tudo sozinha. Sim. E é esse Ninguém caminha sozinho, do que é fazer sozinho. E eu me arrepio falando isso porque, assim, eu passei anos, foram 15 anos, liderando uma empresa que para mim é de sucesso, foi incrível. Eu pude vender essa empresa agora e
comecei a me tornar investidora, empreendedora, e eu entendi o meu lugar de potência há pouco tempo. E aí, por que eu entendi meu lugar de potência? Quando eu comecei a entender que sozinha eu não faria a grandiosidade do que eu gostaria. Então, fracionando os meus desafios, eu fui trazendo pessoas mais competentes que eu nesse cenário. E essas últimas 2 anos da nossa vivência, e agora, né, junto com você, Carla, e com algumas outras pessoas, assim, incríveis, eu vejo o quão humilde nós temos que ser para reconhecer o momento que a gente está, a ferramenta que a gente tem, o acesso que a gente tem, para a gente poder dar o próximo passo. E aí você vai encontrando os como, sabe? Então, usando a analogia da sua história, da sua jornada, das suas escolhas, que trouxe essa serenidade aparente, mas que te levou para o próximo nível, eu acho que é um pouco disso que eu trago, assim, sabe, da Diana, da vivência dela pro que a gente viveu nos últimos 2 anos. E, sobretudo, eu olhando a minha jornada dos 15 anos e dizendo, olha lá, onde foi que eu errei e onde eu não errarei novamente sobre essa perspectiva. Ou sobre essa proporção, sabe? Então, isso é bem legal, assim. E é legal que essas experiências, que o empresário você não, é difícil você separar a vida profissional da pessoal, né? No final das contas, acaba que é uma mescla, assim, né? E aí eu Somos te um só. pergunto, Diana, dessa vivência que você teve como mulher, como mãe, né? O que que você extrai de mais positivo ou de mais forte que fez com que você conseguisse aplicar isso empreendendo? Quais foram as características que você acha que você desenvolveu ou que você resgatou, que você achava que você não tinha, e que você conseguiu aplicar ali no dia a dia, tendo que lidar com o financeiro, com o cliente, com operações, com marketing, porque foi isso que aconteceu. Claro, e a síndrome do impostor tá sempre ali, né, para dar um oi, né? Então era isso, eu falava, como eu vou trabalhar no financeiro se eu não tenho nenhuma formação no financeiro? Como eu vou trabalhar em marketing se eu não tenho nenhuma formação em marketing? Por isso que a gente se junta com pessoas boas, para a gente conseguir fazer o que de fato precisa ser feito. Se a gente for esperar ter toda a técnica, a gente vai se paralisar. E aí vem de novo a gente falar sobre o nosso grande propósito, né? E aí eu faço sempre do mesmo jeito que você falou, né? Não conseguimos separar as duas pessoas. Eu, como mãe da Camila, né? Nenhuma das minhas personalidades, eu trago muito a nossa vivência para o trabalho também. Então, tem um livro de Viktor Frankl, chamado Em Busca de Sentido, que eu apliquei muito durante o tratamento. As pessoas me falavam assim, ai, Diana, sua filha tem um propósito grande. Eu falava, gente, como essa frase me incomodava, parece assim, nossa, Deus te mandou um câncer porque você é capaz de viver esse propósito. Não, não era isso. Mas o propósito, ele é sempre um sentido de transformação. O que a gente pode fazer a partir da jornada que Deus nos oferece, a partir da jornada dos problemas que se apresentam na nossa vida. E aí, voltando ao livro, e a Viktor Frankl, ele era um psicanalista judeu. Ele foi preso nos campos de concentração. E ele começou a analisar as pessoas durante esse momento da vida delas, né, dentro dos campos. E ele começou a perceber que as pessoas que não tinham um propósito pelo qual lutar, que fosse, quando eu sair dali eu vou encontrar minha família, ou quando eu sair dessa situação que me trouxe muito perto da morte, eu vou fazer alguma coisa em relação a isso. As pessoas que não enxergavam esse propósito eram as primeiras a se decaírem psicologicamente, depois fisicamente, e elas acabavam morrendo. Ao passo que, se a pessoa enxergava um propósito, ela tinha alguma coisa para lutar. E o propósito de Viktor Frankl era escrever um livro sobre isso. É um livro maravilhoso chamado Em Busca de Sentido. E ele escreveu esse livro em 3 dias depois que ele saiu dos campos de concentração. Então, uma das coisas que ele fala é que as coisas ruins não acontecem contra nós, elas acontecem para nós. Então, o que a gente pode fazer a partir dessa jornada que nos é apresentada? E o mundo do empreendedorismo é exatamente a mesma coisa. É o que você disse lá atrás. Se a gente estiver focado em resolver um problema, mas for só isso, é muito efêmero. Você não vai aguentar seguir nessa jornada. Você tem que ter um propósito muito maior. Ou se você estiver nessa só pelo dinheiro, não que o dinheiro não seja importante. A gente Exato. tem muita gente, e eu digo que é a maioria, talvez,
que vai empreender por necessidade mesmo, porque quer sair de casa, porque precisa sustentar a família, porque precisa pagar uma dívida, E necessidade mata propósito. mas sem o propósito. E aí eu faço um Nossa, paralelo com aquilo que você falou quando você tomou a decisão de abandonar a carreira no direito. E na Medcont eu ouço muitas histórias de pessoas que falam que sou médico, mas eu não me sinto realizado, eu não me sinto completo, porque eu segui essa carreira porque é o que traria uma estabilidade financeira para mim e talvez para minha família. Mas eu vejo muitas pessoas que me confidenciam situações de vivência de depressão e não só no meio médico, né? Médico, A depressão exato. tá aí e essa realidade que aconteceu para você e que ainda bem que você teve força para tomar essa decisão, é, é uma situação que muitos passam e que muitos são julgados do tipo, você passou numa faculdade, você tem quem pague a sua faculdade, ou então você passou numa faculdade pública e numa carreira que é vista como de alto nível, como você vai ter uma garantia de sucesso, e a gente sabe que não é por aí. Exato. E abandonar isso é você cuspir na cara de Deus, basicamente. Então não faça. E a gente vê 10, 20, 30 anos depois pessoas frustradas emocionalmente, sobrecarregadas, que não conseguem se sentir completas, porque aquilo não é o propósito delas. Com Aquilo é um certeza. trabalho que vira ao pé da letra, trabalho, né, significa instrumento de tortura. Exato. E E elas empreender não entendem que elas estão sempre a tempo de mudar. Não tem nada mais honesto do que você querer buscar ser quem você nasceu para ser. Mas Apesar de tudo, apesar das faculdades, apesar do caro que foi, apesar das escolhas que vocês Mas fizeram. aí vem aquela provocação que a Carla fez. O quão julgado você é, o quão você permite que o externo defina as suas escolhas, né? Sim. Isso eu tiro experiência minha, né? Assim, eu abri uma empresa, a empresa deu certo, né? Foi galgando o seu espaço. Eu fiquei 15 anos numa jornada que nos últimos 2 anos eu construí histórias, impactos e etc. Eu não vou dizer maiores, porque parece que realmente você está cuspindo no prato que você, né, viveu, mas eu deixei um legado interessante, passei por uma jornada de aprendizado, desenvolvimento de liderança, com muita dor, gente, muita dor. Alguma coisa foi em vão? Nenhuma foi em vão e eu não saberia dizer assim, sempre há, depois que a jornada passa, sempre há alguém que vai dizer, mas você podia ter feito diferente ali, né? sempre. Sempre. E isso, o meu processo de autoconhecimento me ajudou a encontrar realmente essa história tão leviana que hoje traz a palavra propósito. Porque as pessoas falam em propósito, mas eu vejo muita gente sem viver o propósito, porque não descobriu o seu propósito. E quando hoje, com as redes sociais, você vê muito essa imensidão de pessoas falando de propósito e vira modinha, e aí você se permite se comparar realmente a outra pessoa, você fala, pô, tô vivendo o meu propósito, mas você não aprofundou o que é o seu propósito, como você vai enxergar isso. E aí você tem dificuldade de fazer as suas escolhas porque você tá sempre com um olhar julgador. Eu passei 15 anos esperando fazer algo num lugar, naquela empresa que já não fazia mais sentido para mim, mas eu não conseguia desapegar. E aí você, por N razões, só que você descobre se você está aberto a enxergar isso, né? E esse é o maior desafio. Eu acho que as pessoas, eu tenho um propósito? Tenho. O quão conectado com ele eu estou, sabe? O meu processo hoje foi encontrar na fé, na espiritualidade, que é algo que eu sempre tive, sempre uma pessoa de fé, mas nunca tive rituais, nunca tive constância naquilo, sabe? E hoje eu percebo que a minha conexão com a minha espiritualidade, com a minha fé, tem me levado a lugares que são inexplicáveis. Não, Paloma, mas você tem uma jornada incrível, você faz por merecer, é isso que os olhos externos, mas aqui dentro eu sei.
o que tem acontecido, o movimento tem acontecido, mas não a mudança é é simples. sempre de dentro para fora. É de dentro Ela pra nunca é de fora para dentro. A gente tem 3 camadas, né? A gente tem as camadas das necessidades, a gente tem a camada dos desejos e a gente tem a camada da essência, né? Da nossa essência. Quando a gente escolhe as coisas por necessidade, a gente acaba se frustrando. É o que você disse, eu fiz isso porque me daria uma estabilidade. É o que a gente estava até falando antes do podcast. Quando você vai ao supermercado com fome, você não faz as escolhas certas, porque você está pautado numa necessidade. Quando a gente fala do mundo dos desejos, o desejo é às vezes o que você. Os desejos são sempre externos. Então, o que te satisfaz momentaneamente para tampar uma necessidade. Ou um valor seu, uma essência sua que não está sendo atendida. E só quando você consegue passar essas 2 camadas que você começa a enxergar o que de fato é de valor. E não estou falando valor ético, valor moral, estou falando o que te move. E cada um sabe o que move. A gente consegue trabalhar isso para entender os valores de cada um através das experiências que, de fato, fizeram a pessoa se sentir pertencente ao mundo. Então, é assim que a gente começa a descobrir o propósito, pensando em situações que eu vivi, que eu falaria, nossa, eu viveria essa situação de novo, aquele momento. Que sensações você experimentou que fez com que você quisesse viver aquele momento várias vezes. Essa sensação é a sua essência. Então, você começa a entender o seu propósito quando você está, de fato, conectado com a sua essência. Passada a necessidade, passados esses desejos. E aí, quando você está conectado, de fato, com essa essência, que você começa a entender que você consegue mudar, mas mudar com base. O primeiro passo para mudar é reconhecer que você precisa de mudança. A mudança ela é um resultado. E aí, quando a gente fala em resultado, o resultado depende de muitas variáveis. O dar certo ou não algo que você almeja vai muito além de você fazer só o que você acha que é certo. E aí a gente estava também trazendo esse paralelo, que eu faço mentoria também, e um dos meus mentores falou sobre isso, que quando a gente, no começo do ano, fala, não, eu quero ter esses resultados no ano, né? Eu quero atingir essas metas no ano. A gente está focando num resultado. Quando isso depende de muita gente. O que você deve fazer é entender qual é o seu alvo. O que você precisa fazer de comportamental para você atingir aquele resultado. Então, e aí, usando o exemplo que ele também usou, se você quer ir para academia, perder 10 quilos, você sabe o que você precisa traçar comportamentalmente para que aquilo aconteça. Então, eu tenho que fazer esse regime, eu tenho que ir X dias por semana na academia. E o resultado de 5, 10, 15 quilos, o comportamento vai ser o mesmo. Então, se você está conectado com isso, o que você pode fazer dentro do seu comportamento para mudar, a chance de você chegar no resultado é maior. Porque se você começa a entender que o resultado não está chegando, você começa a se autossabotar. Então, é sempre sobre você. É sempre sobre o que você pode fazer. É o ser além da circunstância. Mas assim, né, desculpa, não dá pra romantizar, tá, gente? Isso é uma jeito coisa que eu nenhum. quero deixar muito claro aqui nesse Meu nosso otimismo podcast. tóxico. Porque o otimismo tóxico dessa pessoa maravilhosa. É encantador, é de fato isso. Vocês sabem que eu vivo na essência isso. Eu adapto a vida, eu envolvo família, rede de apoio, todo mundo para alinhar com a meta que eu desenhei no começo do ano. Vocês sabem disso. Mas é um baita desafio. Carla sabe disso, né? Maternidade, aqui estamos num momento muito bacana em família, vivendo vida real. E eu acho que a gente tem que falar bastante sobre vida real, gente. Eu tenho esse lado super de que dá certo, vambora, vamos tocar essa garra, essa energia, e tamo junto, e hoje não deu, mas amanhã nós vamos começar de novo. Mas, realmente, é um desafio gigantesco, não dá pra romantizar. Essa semana, falei com 2 pessoas que me procuraram pra dizer assim, me conta o que é esse mundo aí de startup, Paloma, tô vendo que você tá voando, hein? Ai, que lindo, Ai, né? achei o máximo, né? Falei, cara, deixa eu te contar, você tá me seguindo pelo Instagram? Ou você ouviu o meu sócio falando com você? Porque é um pouco sobre isso. Quem tá te contando essa história, né? Estou voando no melhor momento da minha vida. 2025 tem já se mostrado pro que veio, né? Tá muito alinhado e assim será, eu tenho certeza. Mas quando você olha para dentro de casa, para dentro da empresa, para suas relações interpessoais, para o sacrifício que você faz com as suas redes de amizade, de relacionamento, para as ausências, para as faltas, para as dores, enfim,
o quão solitário isso é, de fato, as suas decisões, precisamos deixar isso na mesa, tá, meninas? Não tem, eu brinco sempre, né? Eu falo assim, a hora que eu tiver a teoria disso, científica, eu escrevo um livro, né? Que também é bobagem, esse livro tem que sair logo. Mas assim, a verdade é que não há receita, há desejos, há necessidades, há escolhas, mas esse envolvimento de vocês como minha sócia, dos meus outros sócios agora, né, na Nova Holding que eu também estou investindo, do meu marido, sobretudo do meu marido, gente, dos meus filhos, a gente precisa deixar aqui, porque o empreender, a jornada do empreender, a gente gosta disso, a gente gosta de estar fazendo. Que hora é agora? E a gente está aqui, ó, fazendo um podcast com prazer, mas existem sacrifícios nesse processo. Sim, o filho gritando lá atrás, mãe, eu quero minha mãe. É isso, a gente tá fazendo sacrifício e lá dentro, a parte mãe fica assim, não, eu não tô sendo uma boa mãe, porque eu tô aqui fazendo alguma coisa do trabalho, e ao mesmo tempo você tá no trabalho, mas pensando no seu filho, não, eu não tô dando tudo no meu trabalho. Vocês já sentiram um pouquinho disso? Porque eu sinto quase todos os dias, uma frustração de que talvez eu não seja 100% boa como mulher, nem como esposa, nem como mãe, nem como empreendedora. Eu sinto que, principalmente depois que eu fui mãe, virei mãe, fiquei mais devagar, então eu me sinto meio que Me vejo super. subprodutiva, sabe? Antes eu tava na gasolina aditivada, mudei assim pra um combustível assim meio aguado, adulterado, assim, sabe? Mas tô funcionando. Mas vocês já sentiram isso? Vai, Ó, Paloma. gente, é assim, eu passei por um grande luto, que foi uma separação conjugal, né? Eu falo que foi um grande luto porque eu casei jovem, bem jovem, então eu fiquei 15 anos com o meu primeiro casamento. E é importante dizer isso, por quê? Porque eu sempre quis ser a supra-sumo mesmo, né? Então eu sou a melhor vendedora, a melhor empresária, aí eu quero ser a melhor líder, mas aí você entende que a liderança, gerir pessoas, formar pessoas, comunicação é o maior desafio hoje na minha percepção do empreendedorismo. Sofria com isso. Aí depois veio a maternidade, sofri com a maternidade, 2 anos dedicado exclusivamente ao meu filho, Gustavo, mais velho. Engordei 14 quilos, perdi minha essência. E aí veio uma separação. Uma separação. Desalinhamento de momento de vida. Meu maior luto. Desde aquele momento, aí eu começa a busca, né, do entendimento, porquê daquilo, e eu digo que foi o meu maior luto porque eu perdi meu pai também. Um ciclo natural da vida. Passei por um luto dolorido. Mas o casamento você casa pra ser pra sempre. E aí você tem um filho. E aí você vê que você tá causando uma dor, não só pra você. Aí me dá vontade de chorar nessa hora, mas pro seu filho. E aí você tem que assumir as consequências das suas decisões. E a partir de então, eu comecei a entender a maternidade de outro jeito. Hoje, Carla, com os 2 filhos, né, a Di vive, eu levo a maternidade de um jeito muito mais leve. Claro, pô, a mãe ali, ó, hoje teve reunião da escola 8h30 da manhã online, eu tava no voo. Não deu pra fazer. Vai ficar gravado? Não sei ainda a resposta. Mas se não ficar, alguma mãe há de me contar como foi essa reunião. E eu levo essa leveza hoje. E tem dado muito certo. E o Cris, eu tive, assim, a bênção de encontrar um novo parceiro que me trouxe uma vida diferente na perspectiva de que, cara, nós somos prioridade como casal. Então, o Cris, desde o dia 1 do nosso encontro, independente do filho, eu dizia, você fala isso porque você não tem filho ainda, você fala que a gente vai dedicar pro casamento porque não tem filho ainda, deixa eu ver a carinha daquela criança pedindo pra viajar com você. Christian nunca mudou de opinião. Desde 6 meses de Gabriela, vamos pegar e vamos jantar só nós como casal? Todos os anos nós temos um compromisso nosso, que é viajar só o casal. A gente pega uma vez no mês, faz um final de semana, uma noite só nossa. E a gente ajusta a rede de apoio para isso. E tem dado muito certo. Então, assim, quando você me pergunta, dá dor? Deu muita dor, eu passei por esse vale. Hoje, ele é muito mais equacionado, vocês sabem disso, quanto eu lido com isso e vai e ajusta aqui. É claro que existem habilidades, tem pessoas, mães, que precisam dormir mais. Tem mães que querem mais tempo no ócio dela, criativo, e ok. Só que então aceite que você precisa de ajuda mais do que, por exemplo, a Paloma, que gosta de dar comida para a criança no jantar ali, que é super difícil.
é o horário que eu vou treinar e eu tenho meia hora pra dar a janta e assim vai. Tem dia que ela vai comer um pãozinho com Nutella e tá tudo bem, tá e tudo vai dormir. bem. E tá tudo bem. Então, hoje eu posso dizer pra vocês que assim, eu vivo melhor da minha consciência, da minha rotina, da minha dinâmica, as coisas se ajustam e você ter um parceiro que entende isso faz toda a diferença, porque sobretudo é a minha felicidade que tá em jogo. E se eu não tiver plena, completa, inteira, eu não estarei pra cuidar deles. Então essa é a clareza que eu tenho, né? De se priorizar, né? De se priorizar. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Paloma super frustrada, que eu falava, eu sinto que eu não materno direito, eu não trabalho direito, eu não sou mulher direito, eu não cozinho direito, eu não faço nada direito. Eu não sei se você lembra dessa conversa, porque esse momento chega e a gente começa a ver que os pratos estão caindo e aí a gente não aceita que os pratos possam A cair. gente acha, e mais do que tudo, eu acho que a sociedade acha que a gente tem que carregar todos os pratos, bonitas, de unhas feitas, né? Exatamente. Sorrindo, magérrimas, e falando que é tudo isso, assim, tá tudo lindo, mas não é. E não tá. Né? Maternar não é isso, empreender não é isso, e ser mulher não é isso. E te digo mais, que peso seria para os nossos filhos se a gente conseguisse ser de fato perfeita? Porque eles não vão ser também. Não vão ser. Então, se você não mostra esse lado para os seus filhos de que é difícil, de que às vezes você também vai deixar o prato cair, eles vão se frustrar com eles mesmos. Eles vão falar, não, mas eu não sou a perfeição que a minha mãe era. É um peso enorme ser perfeito para um filho, não tem que ser. Então, mas é óbvio, é dolorido, é uma aceitação. Às vezes a gente aceita mais, às vezes a gente aceita menos. Mas é um processo A vida lindo. é cíclica, né? E quando você tem o apoio do seu marido, que eu também tenho um super apoio do meu marido, isso se torna de fato mais fácil. E aí a gente vai ficar fazendo pequenos ajustes. Então a gente gostava muito de morar longe da cidade. Meu marido fazia todos os dias o sacrifício de acordar, passar 3 horas no trânsito. Aí ele começou a ver que a gente, né, ele via as crianças aos finais de semana, porque ele saía de casa antes deles acordarem, voltava, eles já estavam dormindo. E aí a gente vai se ajustando e vai se ajudando. Então a gente, tem menos qualidade de vida? Não, o lugar era mais bonito. Mas como família a gente tem muito mais qualidade. Então, quando você caminha com alguém que de fato tá do seu lado, não só pro bônus, né? Mas também pro ônus, porque vai acontecer. Então, eu também fui… quando a gente começou a fazer mais reuniões em São Paulo, a sair um pouco do mundo do home office e tudo mais, foi uma decisão, não. Então, vamos… de fato, para a cidade. Isso. Porque aí eu também posso ajudar, eu também posso ir pegar as crianças na escola, eu também posso fazer uma reunião quando você não puder, porque até então isso não acontecia. Então, ninguém caminha sozinho, Carla. É uma questão da gente ir se ajustando. Mas e alguns aí pratos vão cair. Vão cair. A gente precisa escolher quais. E entra naquela coisa que a gente falou do blindar-se, né? Eu acho que isso me ajudou muito ao longo da trajetória. Eu tenho feito um exercício maior ainda agora de me preocupar menos com o julgamento alheio, né? E literalmente me preocupar menos, porque eu sou muito preocupada, a Diana sabe, eu quero realmente, assim, sempre prever vários cenários e etc, um pouco aí de estratégia, enfim, levando um pouco para o empreendedorismo, e você tem que aceitar o que não está ao seu alcance, né? De mudar e de resolver aquilo, mas se blindar um pouco, porque quem é que disse que de fato as pessoas esperam? Quem é que espera da gente? E por que essa pessoa que espera da gente tem uma relevância tão grande? Eu vivi isso, não tem e não deveria ter. Se tiver, não deveria ter. E para isso existem tantas terapias, rodas de conversa e apoio que as pessoas podem sair dessa bolha. E essa é uma missão minha, sabe? Despertar as mulheres, desde que elas queiram e se permitam de verdade, se conecte com a sua essência, para entender que assim, cara, eu sou uma excelente esposa e dona de casa e estou feliz com isso. Ou eu quero ser empreendedora mesmo e meus filhos estarão na ausência e eu sou feliz com isso. É mais sobre encontrar isso e dar menos voz a quem não precisa ter voz na tua vida, sabe? E às vezes quem tem essa voz é o seu próprio esposo. Será que é ele que tem que estar ali do teu lado também? E é isso um pouco do que eu vejo no mundo. Trazendo para o empreendedorismo, Carla, eu tenho uma liderança muito dura, muito direta. Esse meu tom de voz aqui, que é assim, gente. Parece sempre que você está impondo, e aí eu sou muito argumentativa, é um pouco do treino, porque o direito traz isso pra gente. E isso me
Me frustrou tanto ao longo da jornada como líder. Eu formei muita gente, a Diana sabe, né? Muita gente. E eu tenho um orgulho de dizer isso. Mas também sei que feri muita gente, que não estava preparada para o que eu estava entregando naquele momento. E eu não tive a competência de preparar. E reconhecer isso é dolorido. Quando você olha para o quanto você quer avançar na sua liderança, no seu direcionamento, seja dentro da tua casa com teu filho, com teu esposo, na comunicação, são pratinhos que vão cair. Então, só dentro do empreendedorismo, olha o tanto de pratinho que vai cair. Eu não entendo de marketing, mas encontrei alguém bom. Pô, você é dono da empresa, você tem que ser líder, você tem que saber comunicar para onde nós vamos, em que momento você dá o combustível certo para cada um. E isso é um grande desafio. Mas aí, quando você aceita com serenidade, de que assim, cara, eu dei o meu melhor, eu estou me capacitando para isso, eu entendi que esse é o caminho, como nós vivemos agora, né, nessa transição toda que a gente está aqui com esse grupo, foi sobre isso, sustentar a sua tese, a sua visão, a sua estratégia. Dói, você sente culpa milhares de vezes. Quantas vezes eu liguei para a Diana e disse: tô sendo uma péssima gestora, acho que eu tô tomando decisões erradas, tô perdendo pessoas importantes. E no final, hoje, né, eu posso dizer com serenidade, eu estava no caminho certo. Dentro das minhas, né, das minhas percepções sobre aquele momento, aquela realidade que eu tinha. Você fez o que você precisava fazer com os recursos que você tinha. Naquele E o importante momento. é que você não ficou paralisada. É isso. Não paralisar, perfeito. Para você mudar, você não precisa mudar tudo de uma vez. Uma pequena mudança e depois uma outra mudança e depois uma outra mudança. As pessoas acham, nossa, preciso mudar tudo. Não, às vezes você precisa fazer um ajuste de rota. Só que aí, nesse momento, as pessoas desistem. Essa é uma palavra que a gente tem que deixar nessa mesa. A desistir só não vai alcançar algo quem desiste. Porque há caminhos. Exato. Há caminhos. Ou você entende o fracasso como acabou ali, ou você entende como uma parte do processo para chegar onde você vai além. E a gente falou muito disso nas nossas reuniões antes da gente se juntar. E o quanto você valorizava não só a plataforma que estava ali, não só os contatos que a gente tinha aberto, mas também os erros, para você não ter que errar de novo. Então, isso. o quanto de valor isso tem também. Perfeito, perfeita a colocação. Então, quando a gente não muda, e aí só concluindo, quando a gente almeja uma mudança e não faz, a gente tem que desmistificar um pouco isso. Desmistificar um pouco essas crenças, esses vilões. Existem também 3 camadas quando a gente fala de vilão. A gente tem o vilão externo, que é aquele que você enxerga o problema. Então, eu preciso de dinheiro. Eu preciso ter mais tempo livre. Isso são coisas que você enxerga. E tem um vilão interno, que é algo que você não consegue enxergar, não é tão palpável. Então eu sinto culpa, eu não tenho tempo, que também é uma das crenças, né? Ou é tarde demais para mudar. E a gente tem um vilão mais filosófico, que é o que eu tô deixando de alcançar, de almejar uma coisa mais grandiosa. Eu tô de fato indo ao encontro do meu propósito, eu tô deixando algum legado. Esse é o nosso vilão mais filosófico. Então a gente tem que desmistificar isso e ir rebatendo cada uma dessas crenças. Só de você fazer isso, de você fazer uma análise do que está te travando, já é um primeiro passo para a mudança. Então, eu acho que é isso. O grande segredo é não paralisar. Você vai ter 1000 dificuldades, 1000 motivos para parar. Seja você médico, seja você mãe, seja você mulher. Motivos vão ter muitos. O que você precisa fazer é se fortalecer, entender qual é de fato a sua essência, quebrar essas crenças para seguir no rumo que você traçou, sem perder o norte, né? E ir mudando ao longo do caminho se você precisar também. Porque a gente poderia fazer aqui um checklist. Você quer empreender, você vai fazer A, B, C, D, vai estudar E, F, G, e hoje conteúdo que não falta, né? Exato. Assim, em diversos formatos. Mas eu acho que essas vivências, essas experiências que vocês trouxeram aqui como mulheres, como esposas, como mães e como empreendedoras, talvez possam ajudar uma pessoa que quer mudar de carreira, não sabe como. Seja E uma nos advogada. procure, né, Carla? Estamos aqui, vamos bater papo, gente. Vamos trocar, vamos. Com certeza. Porque nesses insights você realmente fala assim: vou tomar aquela decisão que eu sei que preciso tomar e não tenho coragem de tomar. Ou uma pessoa que
está empreendendo e fala: eu não consigo mais fazer tudo sozinha. Isso. Como que eu resolvo isso? Ou então uma pessoa que fala: quero empreender, já estudei demais e não consigo dar o primeiro passo. Tudo isso Quero recomeçar. é o começar. Estou na carreira que eu gosto, mas quero almejar um caminho mais alto, dentro do que eu já faço e gosto, porque isso também é isso, as mudanças podem ser sutis, mas são tantos motivos, né? Não existe a fórmula correta, não existe uma linguagem correta, cada um vai entender a linguagem que melhor lhe funciona, por isso que as histórias são importantes, entender essas realidades diferentes, o que nos levou a isso, e poder ajudar. Acho que esse Tem que se parte permitir. do meu grande propósito, é poder, de fato, ajudar as pessoas a recomeçar. Na fase da vida que elas tiverem. É possível, É né? possível. É possível. E não ter possível. medo de errar, sabe, gente? Assim, essa conversa é tão deliciosa, né? A gente poderia ficar aqui por horas. Porque, Com de certeza. fato, assim, quando a gente olha para o ser humano e fala, cara, essa vida é finita, o nosso tempo é finito. Hoje, o meu maior ativo é meu tempo. Então, eu faço uma gestão com amor dele, sabe? Mas o nosso legado não precisa ser finito. Exato. Pode ir além da nossa vida. Exato. Além do que a gente entregou. E, É um movimento que a gente não para. Mas aí que tá, né, quando você fala assim, olha, eu quero deixar o legado, se entendendo que seu tempo é finito, que sua vida é finita, o que que a gente consegue fazer com isso? Movimentos que te levam a realmente construir isso antes que o tempo, né, se esgote. Então é esse o grande ponto que eu digo hoje para todo mundo, né, assim, olhe para o seu tempo, olhe para a tua vida, sempre há tempo para recomeçar e ser feliz. Ser feliz. Para você, o que é felicidade não interessa a ninguém, é só você. Tá preenchido? Tá feliz? Viva isso, sabe? Essa serenidade é o que fica aí de lição 2025, mostra isso no meu coração aqui. Que bacana. E aí, deixando um bichinho aí para um outro podcast, para um próximo podcast, às vezes você já mudou, mas você não comunicou essa mudança para o mundo. Verdade. Então, isso também é importante. Quando você muda o seu interior, que isso se reflita no seu exterior. Através da sua imagem, através do seu posicionamento. E isso, sim, papo para um outro podcast, porque poderia durar aqui mais umas belas horas. Mas é isso. Além da mudança, você tem que mostrar essa mudança para o mundo. E existem muitos caminhos para a gente fazer isso também. O que a gente tira daqui acho que não é nem como resumo, né? Mas se você não encontrou o lugar de felicidade, do seu propósito, talvez seja começar a procurar por aí. Pouco importa o momento que você esteja na vida. Pouco importa se você já é um médico que está aí com seus 15, 20 anos de formado. Se você é um advogado que está num concurso público e está bem estabelecido. Se você não está feliz, se aquilo não te traz plenitude, se aquilo não te deixa realizado, sempre há tempo de começar de novo. Sempre há tempo de fazer isso. E eu que tô aqui sempre com a bandeira feminina aqui acima da masculina, sempre. No Medconte são, acho que 85% do quadro é composto por mulheres, tá? Então, porque, de fato, eu vejo essa diferença nítida, né? A mulher que consegue fazer tudo aquilo que a gente demanda para um homem, de maneira geral, assim, e ela tem que equilibrar o filho, cuidar da casa, fazer comida, fazer isso, estudar, a demanda do trabalho, ela ainda consegue entregar, assim, 20% a mais de produtividade. Então, a mulher, ela tem essa capacidade que está no gene. Então, até você, mulher, que acha que não vai dar conta de empreender, de começar o seu primeiro negócio, e pode ser em qualquer coisa, de fazer unha, de sobrancelha, com beleza que for. Ou então quero estudar para poder passar numa faculdade de medicina, porque eu quero ser médica, porque eu quero ser engenheiro, porque eu quero ser advogado. É possível. E se você acha que isso está ligado com o seu propósito e que isso te preenche, o que você tem que fazer é se fortalecer e procurar uma rede de apoio que te incentive. Conexões, perfeito. Porque o que você mais vai encontrar no mundo vai ser pessoas que vão falar que você não consegue.
que você não consegue mudar, que você não deve mudar. Não porque elas querem o seu mal, mas porque às vezes elas até mesmo acreditam que elas não conseguiriam. Então, às vezes, elas pensam que estão te falando para o seu bem, mas não, elas estão te limitando. Então, a gente termina isso aqui com um gostinho de quero mais, um bate-papo como se fosse mais como uma conversa entre amigas aqui, falando da vida, de história. E eu te convido a dar um like nesse vídeo, se você gostou, compartilhar, se inscreva no canal. Eu acho que a gente está fazendo um projeto muito legal para trazer essas histórias, essas vivências, que tem muito mais a ver de falar do que a gente viveu e construiu até aqui, do que falar do nosso currículo, ou do quanto que a gente fatura, ou do Exato. quantos funcionários a gente tem. A gente quer aqui tentar te ajudar de alguma forma a tomar essa decisão que talvez você não saiba como tomar. Exato. Então, estamos terminando aqui com muita satisfação e Ai. talvez já alinhando aí uns próximos, né, gente? Isso aí. Obrigada E de surgiram, novo. né, temas, né, Carla? Isso que é muito bacana, tem muito o que explorar. Obrigada de verdade pela oportunidade. Eu estou super aberta para quem precisar, trocas, bate-papo, porque eu acho que é isso que move o mundo, as nossas conexões, as nossas trocas, as redes de apoio, os projetos são alavancados, né? Então, obrigada mais uma vez e parabéns pela iniciativa que já está sendo um sucesso. Que legal, obrigada, menina. É lindo ver mulheres ajudando outras mulheres. Não Também é? super me Estamos coloco à juntas. disposição. E obrigada, Carla, por esse momento. Eu vou deixar o perfil das meninas aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem, conhecerem um pouquinho da jornada delas. Elas são sócias da Medconte. Depois a gente vai contar um pouquinho mais sobre esse movimento em um outro episódio, talvez. Mas sigam aí para vocês acompanharem mais essas jornadas e você, empreendedor, crescer com a gente. Vamos lá. Obrigada.